Olá, sejam muito bem-vindos a mais um 5 Minutos com Gabi Martins. E hoje é um episódio de entrevista. Mas antes de iniciar, eu quero provocar você. Você que é empreendedor, você que está aí como um cargo de C-level, já parou para pensar como é importante fazer um planejamento coeso sobre qual é o futuro da sua organização? Muitas empresas, elas acabam iniciando no susto. Bom, eu quero abrir um negócio, vou abrir um negócio, começa, vou crescendo aos pouquinhos. Isso é muito normal, principalmente aqui no Brasil. A gente não costuma fazer um planejamento. Vou iniciar aqui, eu pretendo chegar ali. A gente não faz esse ponto A, B. Então, essa questão de você poder fazer um planejamento, de entender aonde você quer chegar, sair ali de ser refém das obrigatoriedades diárias de operação, saber onde que você se coloca estrategicamente, onde sua operação se coloca estrategicamente, isso é importantíssimo. E é esse ponto que eu quero trazer para vocês hoje. E para falar sobre isso, eu trouxe uma pessoa, um advogado, que é o Rodrigo, e ele vai poder explicar certinho pra gente como fazer esse planejamento e o que é importante você que está aí do outro lado ouvir e aplicar no seu dia a dia. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Gabi. Um prazer estar aqui com você. Gosto muito do formato do seu podcast. 5 minutos com a Gabi. É uma honra estar aqui como convidado. Obrigado. Muito obrigada a você. Eu acho que é muito importante ter pessoas como você aqui para a gente falar de um assunto muito sério que a gente sabe que hoje no Brasil a gente não tem muito essa preocupação, né? Então a gente sabe que a gente tem, né? O brasileiro tem na veia aquela vontade de empreender. É muito natural você pensar em novos negócios, pensar em alternativas, sentar num restaurante e começar a calcular quantas refeições a gente vende aqui por dia, e que sua cabeça já começa a fazer: "Ah, ele deve faturar tanto", isso é normal, né, o brasileiro tem isso. Só que poucos, muito poucos, fazem um planejamento de como iniciar, como fazer essa gestão ao longo do tempo e onde quer chegar. Acho que poucos pensam em valuation, por exemplo. Sim. Ou preparar toda a documentação para um dia uma venda. Aí eu queria te ouvir, me conta um pouquinho, acho que da sua experiência primeiro, quem é o Rodrigo, para a gente contextualizar, e depois vamos falar um pouquinho sobre isso. Legal. Eu acho que ponto principal é que brasileiro é empreendedor nato, mas é um empreendedor que empreende por vontade de empreender, muitas vezes, e coragem. Muita coragem. Muita coragem e muito pouco conhecimento, às vezes, do que é o empreendedorismo, né, ou do que ele precisa de formação para fazer aquele empreendedorismo, e não acho que tem que ser formado numa faculdade ou ter necessariamente para ser empreendedor, né. Eu acho que tem que ter coragem sim, querer, mas tem que buscar sempre conhecimento e melhoria. Bom, eu sou advogado, tá, de formação, me formei em direito tem 20 anos, e nesses 20 anos, eh, construí um escritório focado sempre muito com um perfil empreendedor, né. Busquei uma formação multidisciplinar que me permitisse não só advogar, mas também empreender enquanto advogado. Isso me levou para uma seara de ter outras empresas, então já tive startup, já vendi, sou investidor em outras, montei junto com sócios uma cervejaria, vendi, hoje tenho escritório de advocacia, tenho um ecossistema de uma outra empresa que chama Gerando Equity, que é um ecossistema de M&A. Uhum. Hã, e ao longo desse processo eu me deparei com muitos empresários que tinham boas ideias, bons negócios, mas que passavam por dificuldades, muitas vezes, por não ter o conhecimento suficiente para dar um próximo passo, para crescer, e isso me motivou muito a trazer um pouco desse conhecimento e transbordar isso para o meu meio, para esses empresários, e a Gerando Equity nasce um pouco disso, desse processo de levar um pouco desse conhecimento. Obviamente que por natureza, como eu me especializei em fusões e aquisições, em compra e venda de empresa, eu vejo o M&A como algo natural, Sim, algo que é seu core, né? é o meu core. Não necessariamente toda empresa precisa ou vai chegar ao ponto de ser vendida, mas eu sempre trago uma reflexão para provocar todo mundo. Nós somos um país de empreendedores, acho que mais de 90% das empresas são de médio ou pequeno porte, Sim. e desses 90, quase que 100% é
Empresa familiar. Empresa familiar ela tem 2 caminhos, ou a sucessão, Uhum. 3 caminhos, ou a sucessão, ou a venda, ou ela vai ser ou vai fechar. Porque não necessariamente eu vou ter uma sucessão, aí ou eu vendo ou eu fecho. E é uma falha que muito fundador tem, não pergunta para quem vai herdar se ele quer, né. Exatamente. E hoje em dia não é todo que quer ou tá tudo bem, empresa família, empresa sustenta, mas às vezes ele não quer. E aí eu só consigo fazer essa sucessão ou profissionalizando a gestão, colocando pessoas e governando de fora, que não deixa de ser um processo de M&A, ou vendendo efetivamente ela. Se eu não tenho para quem passar o bastão, esse bastão tem que ser transferido de alguma forma para a empresa ter continuidade, Uhum. né. Sabe uma coisa que eu observo? Você falou de um fato que é sobre sucessão, por exemplo. Aí eu liguei 2 pontos, que é o seguinte: eu vejo muitas empresas que não tomam decisão pensando em negócios, mas sim no emocional. Que às vezes, você cria uma empresa e aquilo tá tão envolvido com o seu CPF que acaba virando algo do seu ego. Então você não consegue tomar decisões pautada em realidade, números, estratégia, você toma decisões pautadas no emocional. Você vê muito isso, Rodrigo? Muito, Acontece? muito. Isso é muito comum no dia a dia do empresário, principalmente empresas de dono, Hum, né, que, como falei, mais de 90% são esse perfil de empresa, não são corporações. O emocional e o ego atrapalham muito no dia a dia do empresário, porque ele toma muitas vezes as decisões pautadas no ego dele, pautada naquilo que ele quer, pautado na convicção dele do que faz bem para ele e muitas vezes não para o negócio, negócio. porque falta análise de número, falta muitas vezes o discernimento de colocar o ego de um lado e falar: "Tá, espera aí, essa decisão é boa para o meu negócio?" Quer ver um exemplo? Uhum. Quantos empresários eu vi quebrar porque tomaram uma decisão de investir num imóvel próprio, numa fábrica própria e se endividaram para construir um barracão, para colocar a Parque Fabril, só que a capacidade financeira da empresa não suportava aquele pagamento daquele investimento Hum, naquela época. E ele só quis construir o Parque Fabril porque ele queria o Parque Fabril dele, para ele. Ele não analisou se fazia sentido para o negócio. sim. Então, é uma decisão muito comum que muito empresário toma e no final do dia, às vezes, o ego falando mais alto no sentido de Do que o lógico. do que o lógico. Exato. Eu percebo muito isso. Eu dou algumas mentorias, para empresários e eu vejo isso. Eu vejo isso acontecendo e é onde a gente tem que falar: "Pessoal, vamos separar as coisas. O que que de fato é benefício para a empresa e o que não é. O que é para cumprir ali um vazio dentro de você", né. E essa separação ela é importantíssima, porque vai definir o futuro da empresa, né. Totalmente, Gabi. Eu tenho muito claro comigo que eu não tenho como separar o CPF do CNPJ, e quanto melhor preparado eu for na pessoa, no meu íntimo, nas minhas convicções, nos meus conhecimentos, melhor empresário eu vou ser para o meu negócio, ali. E essa preparação dentro desse perfil comportamental, dentro dessa preparação, tá muito eu trabalhar o meu ego. De novo, crença de merecimento é uma coisa, ego é outra. Tem que tomar cuidado também para eu falar assim: "Ah, mas tudo é meu ego, então eu não mereço". Não, tem a crença Merece, merece, eu ganhando tenho bem. que conquistar, eu tenho que buscar, eu tenho que querer algo melhor sempre, mas eu tenho que tomar cuidado se aquilo o quanto aquilo vai impactar ou não no meu negócio. Então, essa análise mais fria vem de uma formação do íntimo, do pessoal. Na Gerando Equity, eu tenho um braço educacional, que é a Uhum, Gerando Equity Club, que é uma mentoria e um processo de educação mesmo para fazer o quê? Para transformar empresários e suas empresas em ativos mais valiosos, em empresas que valham mais, mas a mentoria é clara, transformar empresários em as suas empresas, não transformar só em empresa, porque eu posso ter o melhor negócio do mundo, ele vai ser sempre limitado ao conhecimento que o dono tem, sempre. uhum. É verdade, é muito verdade isso. E pensando em preparação dessas empresas, né, ao longo do tempo. A gente sabe que a maioria das empresas que iniciam, principalmente aqui no Brasil, elas não têm um planejamento. Você não faz um plano de negócios. Muito difícil, é o que nasce assim. E quando a gente não tem plano de negócios, muitas empresas não sabem nem o que é M&A. Sim.
Aí eu queria que você falasse um pouquinho o que que é M&A e onde que impacta isso para um empresário? Legal. Gabi, o M&A ele é uma sigla americana, né, para Merger and Acquisitions, que na verdade significa fusões e aquisições, tá? Hã, de forma muito simplória, é compra e venda de empresa. Então, o processo de M&A é um processo onde eu vou comprar ou vou vender um ativo que é uma empresa, tá? Por alguma razão. Quais são as principais razões que os empresários têm para comprar ou para vender a sua empresa? A venda está muito atrelada a uma questão de ou não ter a sucessão adequada, ou não conseguir profissionalizar, ou em caso de startups, é uma oportunidade de um exit, né? E de falar assim, nossa, construí, cresci, vendi, agora eu vou colocar muito dinheiro no bolso para construir outra Sim. empresa. Esse é o perfil Que é o muito unicórnio, né? que é o unicórnio, isso é muito o perfil das startups e dos empreendedores mais novos, mas você tem o perfil do empreendedor tradicional, mais velho, que vê a venda da empresa como uma saída para ele ter um pouco mais de liberdade. Hum. Liberdade que está muito atrelada a uma ilusão do saia do operacional, É. né? Ali. Mas o processo de M&A é isso. O processo de M&A ele cabe para todo mundo. Toda e qualquer empresa pode ser vendida, tirando aquelas que a atividade é personalíssima. Exemplo, escritório de advocacia. Escritório de advocacia não é vendável, porque o escritório eu até tenho formas de capitalizar em cima disso, Uhum. mas ele não é vendável em tese, porque ele é personalíssimo. Eu não tenho como vender e eu não estar mais no negócio. Porque justamente é o nome, é o seu nome, né? Tá muito vinculado ao nome. Exato. Tudo o resto, todas as outras empresas são vendáveis, só que não necessariamente elas precisam ser vendidas um dia. Isso também é uma ilusão. E a falta de conhecimento do que é um processo de M&A e o porquê eu deveria olhar para ele, mesmo eu não querendo vender, faz com que a maioria das empresas, e aí entra o detalhe inicial, o empresário às vezes não tem nem conhecimento do próprio negócio. Ele teve a coragem de empreender, ele saiu, montou a empresa dele, começou a trabalhar e ele é consumido pelo dia a dia na empresa dele, É. tá? Vira uma grande bola de neve ali, o operacional consome e não dá para pensar de forma estratégica. Exato. Quanto mais ele entender, pô, mas o que que é, por que que eu deveria olhar para um M&A? E aí entra um ponto que eu defendo muito. Olhar para um M&A é o quanto eu posso usar de estruturar a minha empresa estrategicamente pensando numa venda e o quanto isso me beneficia hoje. Hoje. Olhar para uma empresa pensando numa venda, eu tenho que olhar numa empresa organizada do ponto de vista de governança corporativa, então ela tem que ter limites e diretrizes de tomada de decisão muito bem definidas. Isso me gera o quê? Me gera independência de dono. Não sou, eu passo a ser uma empresa que eu não vou depender exclusivamente que o dono tome todas as decisões, porque ela tem um procedimento definido. Ela demanda processos muito bem definidos e claros Uhum. de entrou o trabalho, qual é o fluxo de processo até a sua entrega, seja uma venda de um produto ou a industrialização ou uma prestação de serviço, isso muito bem alinhado e definido. Você passa a organizar a sua empresa documentalmente, contábil, fiscal e tributário. Isso te traz benefício financeiro e econômico. Você passa a ter uma cultura empresarial muito clara e definida para sustentar tudo isso que eu falei. Qual é o benefício hoje? O benefício hoje é uma empresa que tem tudo isso, ela vale mais. Ela Normalmente ela cresce de forma mais sólida, ela tem uma margem de rentabilidade melhor, ela tem um fluxo de caixa melhor e ela vale mais no mercado porque ela é melhor estruturada. Ela valendo mais no mercado, eu consigo captar dinheiro, seja como empréstimo, seja como investimento mais barato. Ela valendo mais no mercado, eu consigo ter ao olhar e falar assim, bom, quanto que minha empresa vale? Nossa, ela vale tudo isso? Se eu pegar todo esse dinheiro, eu monto outro negócio, ou eu tenho a liberdade que eu tanto quis, ou eu dou a independência financeira para minha família que eu tanto quero. Você passa a ter opção. Sim. Então, eu sempre falo, olhar para o M&A é olhar como uma alternativa, não como uma solução. Vamos dizer assim, é o pezinho de meia, né, que você faz. É. E tem uma comparação muito bacana. Quando a gente compra um imóvel Hum. para investimento, qual é a expectativa desse imóvel? A expectativa é que ele me gere ou uma receita de locação Sim, e que ele valorize no mercado, sim. né? Quando eu monto uma empresa, por que que eu não olho isso?
Esse é um ponto muito importante. Por quê? Por quê? É porque não tá na nossa cultura a gente olhar para isso, né. É, não está na cultura do empresário olhar para a empresa como um ativo, Ativo, e isso. a empresa é um ativo. Se nós temos uma inflação e uma taxa de juros, entre taxa de juros de 15% e uma inflação mais 4 ao ano, a empresa, esse ativo, para ele não desvalorizar, ele precisa crescer no No mínimo mínimo mais 20%, que a inflação. no mínimo 20% ao ano, mais que a inflação e a taxa de juros. Isso. Senão o risco de empreender não compensa. Então, eu tenho só que aí eu olho para a empresa como emocional. O dono olha: pô, mas eu criei a empresa", ele não está preocupado se é um ativo financeiro que está valorizando. Então, é um pouco cultural. O americano tem a cultura do M&A. O americano tem a cultura de empreender e olhar para o negócio dele como um ativo financeiro que tem que gerar renda e tem que se valorizar no mercado. Isso é um diferencial que, assim, tá vinculado a essa história, né, da gente nós brasileiros não ter isso na cultura, tá vinculado com a nossa história lá de trás, né. A gente sempre foi quando os imigrantes vieram para o Brasil, os italianos, os portugueses, os holandeses, foi prometido terras para esse povo poder trabalhar, um lugar de esperança, sair da guerra e tal. Só que quando chegaram aqui, eles precisaram ser muito resilientes, porque na verdade as grandes terras que eles tinham eram nada mais que muito mato para carpir e uma casa para construir e zero trabalho. Então essa resiliência brasileira, esse jeitinho brasileiro, ele vem daí, dessa história. Então eu acho que hoje isso reflete, né, nós como empresários, e quem tem essa visão de negócio, quem está bem assessorado, que quer estudar, quer empreender com uma formação correta, sabendo da onde vai sair, para onde quer chegar, já é um diferencial enorme, você já está no mar azul dentro do mar vermelho. Com certeza. Isso, essa sua leitura é perfeita, é isso, acho que, eu preciso ter normas de governança corporativa. Sou um pequeno negócio, eu preciso ter regras de governança corporativa, uma estrutura gigantesca, processos indefinidos? Não. Se eu sou um pequeno negócio, a primeira coisa que eu tenho que saber é aonde eu estou e aonde eu quero estar o ano que vem. Uhum, E como eu vou fazer isso? Isso é a primeira coisa. Não tem. E quais são os obstáculos que eu vou enfrentar para chegar do ponto A para o ponto B? uhum, Se eu tenho um negócio hoje e a única função minha é tirar lucro desse negócio, e eu não olho para o crescimento, para a valorização, para a saída de ponto A para o ponto B, e vou agir assim, eu não tenho dúvida que eu tenho outras opções de investimento na qual eu não preciso trabalhar que são mais rentáveis. uhum. Por quê? Porque faz parte do mundo empresarial que a empresa seja um ativo que gere receita, mas se valorize ao longo do tempo. Eu preciso dessa valorização, eu preciso buscar isso, senão eu não estou aplicando. É a dúvida entre aplicar numa poupança, numa renda fixa ou em participação, né, em compra de ações. No final do dia, nós somos acionistas da nossa empresa. Então eu estou fazendo um investimento diário de pegar o meu dinheiro, ter investido nela. A gente vamos quem investe em ações, você compra ações pensando no lucro, no dividendo que está pagando as ações e no No aumento de aumento da capital. uhum. Só que aí o empresário brasileiro não tem esse conhecimento, não é que não tem conhecimento, ele não olha para a empresa dele como esse ativo, Uhum. né. Sim, ele, tá cumprindo uma função, porque é meu trabalho e eu tenho que gerar minha renda mensal, mas nunca eu vejo muito isso, não olhar para a margem, não sabe o quanto de fato que se torna lucro. Outra coisa que eu vejo muito, do lucro, o que que eu faço com esse lucro? Quanto que vai ficar para reserva de emergência, o quanto que vai ficar para reinvestir na empresa e o quanto de fato é lucro para dividir com sócios. Esses cálculos normalmente são muito soltos, né. E quando a gente pensa em valuation, que acho que é um outro ponto que a gente pode entrar agora, é falar um pouco sobre valuation, como que se dá um valuation, que é complexo, né, existe é bem complexo, mas acho que a gente pode falar um pouquinho, entrar nisso. Mas, você ter ideia desse valuation até pode ser um ativo para marketing, para você trabalhar a publicidade da sua empresa, que é comum, né, todo, fechamento de trimestre, as grandes empresas, que é uma referência hoje no Brasil, faz o fechamento, balança o EBITDA, coloca valuation. É normal você fazer campanhas associadas a dados institucionais para gerar mais autoridade.
Mas para isso eu preciso fazer um valuation, eu preciso ter os números concretos, e como é que funciona essa parte de É, valuation? minimamente eu preciso ter os números, né, e isso é um outro problema que a gente tem em uma grande parte das empresas, que por mais que elas sejam formais, às vezes a contabilidade não entrega os números como deveria, o financeiro não trabalha esses números, que são os números básicos: balanço, demonstrações financeiras, fluxo de caixa, né, variação patrimonial. Eu preciso ter esses dados muito bem apurados, mesmo que gerencialmente, mesmo que eu não tenha isso, que eu não tenha obrigatoriedade de publicar. E aí entra um erro muito comum: "Ah, minha empresa está no regime do Simples Nacional e eu não preciso ter balanço". Se você não tem um balanço patrimonial na demonstração financeira, você está gerindo a sua empresa como? Com base em quê? Em achismo. Então, mesmo que eu esteja no Simples, eu preciso sim ter, mesmo que gerencialmente, um balanço, uma demonstração financeira, Uhum, que é o né, DRE, né? que é a DRE. Então, esse é o primeiro ponto. Tendo essas informações, mesmo que gerenciais, eu consigo ter base para construir um valuation, tá. O valuation, eu tenho 3 metodologias principais de fazer o valuation, tá. A metodologia mais simples, que é o valor patrimonial, Hum, que basicamente é os ativos avaliado ao valor de mercado, menos os passivos ao valor de mercado, eu chego no valor, qual é o valor do meu patrimônio empresarial. Mas o valor patrimonial, ele reflete o meu bem, não o quanto valeria a minha empresa no mercado com base na capacidade que ela tem de gerar dinheiro, de gerar caixa. sim. E aí eu vou para as 2 metodologias mais utilizadas em processos de M&A, processo de venda. A primeira metodologia é múltiplo de EBITDA. Então, nada mais do que é, eu pego o balanço e as demonstrações financeiras, calculo qual é o meu EBITDA, Sim, que é por o segmento. meu lucro operacional, né, então é o lucro operacional, é o lucro antes de impostos, antes das despesas financeiras, né, ali, não é o lucro líquido final. E com base nesse lucro operacional, eu aplico um múltiplo de EBITDA com base nas operações históricas de mercado. Então, vamos dizer que no mercado de logística, o múltiplo histórico médio é 7, e eu tenho um EBITDA de 100 milhões, eu vou aplicar vezes 7. Essa é uma regra, uma metodologia de cálculo. A outra é a análise de fluxo de caixa descontado. Para mim, a análise de fluxo de caixa descontado, ela é muito boa, mas ela é muito suscetível a alguns erros. Por quê? Como que eu faço uma análise de fluxo de caixa? Eu tenho que olhar o passado, então eu olho os 3 anos e vejo: bom, minha empresa cresceu 10% ao ano. E isso é constante. Eu vou fazer uma projeção dos próximos 10 anos, crescendo 10% ao ano. Vou utilizar uma taxa de desconto que é, se o meu dinheiro tivesse aplicado no mercado, numa renda fixa ou em alguma outra aplicação, quanto que ele ganharia? Ah, ele me renderia 18% ao ano, por exemplo, ou 15. É, eu ia falar 15. Eu tenho que pegar essa essa taxa que meu dinheiro renderia e descontar desse crescimento, trazendo esse valor a valor presente, ao valor que seria hoje. E aí eu chego num múltiplo, que é o quanto minha empresa vale. Por que eu falo que o fluxo de caixa ele é complexo? Primeiro, porque eu projetar o crescimento nos próximos 10 anos, eu não consigo prever o que vai acontecer no Brasil até outubro, que a gente tem eleição. Quanto mais daqui 10 anos. Se eu vou conseguir manter 10 ou não por cento. Então ela já é complexo por isso. Segundo, a taxa de desconto. Hoje, 15 é factível. Há 10 anos atrás era muito. Talvez o ano que vem vai ser pouco. A gente não sabe. Então, é uma projeção que ela Intangível, né, ela pode ser muito lúdica. muito lúdica. É. Gosto muito do quê? Gosto muito de um misto aonde eu projeto sim 2, 3, 5 anos para frente, que é mais tangível, trago a valor presente, eh eh, pego esta projeção de valor presente que eu tenho, e aí sim, com base nisso, eu consigo chegar no valuation, tá. E tem um mínimo de tempo que a empresa tem que ter de vida? Não, a empresa, obviamente que não tem, é quase que impossível fazer um valuation nessas metodologias com uma empresa que tem 1 mês de vida. É. 1 ano de vida já daria, porque eu já tenho o histórico dela, Uhum. né. Então eu não tenho muito essa questão do prazo. Tanto que você pega startups
Startups elas já nascem com valuation. Então, eu quero montar uma startup de tecnologia. Isso é um ponto interessante. Qual é a diferença do startupeiro, né, quem monta startup, para o empreendedor do mercado tradicional? O pessoal que monta startup, ele já monta pensando na venda. É. É, você já pensa no break-even, você já pensa no momento que vai começar a gerar lucro, e aí você já pensa também até porque muitos já são com investimento que não é dele, né, com o investimento já tem que trazer na raiz já, né, os planejamentos. E aí o planejamento dele é diferente, porque ele planeja em: "Eu vou fazer de tudo para essa empresa valer mais no mercado e eu vender ela pelo maior valor possível", né. Então, a forma do valuation ali numa startup é diferente, eu tenho que precificar, tá, qual é o potencial de geração de caixa ou de valorização deste produto quando ele for lançado. É futurologia. No final Uhum. do dia é isso. Falo porque, já tive e estou numa segunda agora, numa segunda startup, eu sou co-founder dela, hã, a fundadora que toca, a Andrea, e a primeira rodada de investimento que a gente fez há 2 anos atrás, a gente fez uma rodada de investimento para captar, a gente captou 1,5 milhão nessa rodada de investimento por 10% da empresa, ou seja, a empresa valeria 15 milhões pós-money. Uhum. Se você me perguntar como a gente chegou nesse número matematicamente, eu não sei explicar. Futurologia. Futurologia, tá? Então é diferente do mercado tradicional e da grande maioria da realidade de empresas que a gente tem no Brasil. É, e você acha que é uma tendência aumentar startups no Brasil? Eu acho não muito, eu acho que ela vai continuar a crescente que ela tem, mas não acho que essa tendência é muito grande de aumentar startups. Eu acho que a gente teve um boom startups há 10 anos atrás. Teve um boom de investimentos em startups. Hã, esse boom acabou acontecendo de muito investimento errado, então muito investidor anjo, muito venture capital fazendo investimentos errados ou em empresas que não tinha lastro nenhum ou ideias que não tinham fundamento, porque faltou critério e porque surfaram uma onda de Estados Unidos, Vale do Silício. "Vamos investir, vamos isso, vamos aquilo". Que acabou acontecendo? O investidor anjo, o venture capital recuou. E esse dinheiro ficou mais caro e mais escasso, então eles estão filtrando mais, tá uma dificuldade muito maior do mercado de venture capital para conseguir fazer captação. Por outro lado, a gente tem o processo da nossa economia. Os juros a 15 do jeito que tá, eu não vou tirar meu dinheiro de uma renda fixa para investir Pra colocar. numa startup que eu não sei se vai dar resultado ou não. Então o investidor tem o dinheiro está mais escasso. Eu acho que isso tende a limitar um pouco. É uma pena, para em termos de desenvolvimento do Brasil, mas por outro lado a gente vê muita startup brasileira que de tecnologia em especial indo para os Estados Unidos, porque lá o mercado de venture Eu capital eu tô vendo bastante. Eu acabo convivendo muito com esse mundo, né, porque na agência a gente tem empresas nesse segmento e a gente também tem uma startup, né, que é a CodeBee, que é uma startup de marketing com AI. E e aí a gente vive muito esse mundo e eu tenho contato com muitas empresas que conseguiram até, um aporte interessante da AWS, $10 milhões e tal. E são empresas brasileiras que estão migrando para os Estados Unidos. Então, eu vejo que, assim, o Brasil tem um potencial enorme de formação, porque a gente tem uma criatividade enorme e consegue encontrar soluções geniais, sem dúvida. mas quando a gente pensa em documentar isso, transformar isso no ativo, buscar investidores e tudo isso é muito complexo com a estrutura que a gente tem. E aí acaba distanciando até para os, como você falou, para os investidores está muito incerto tudo, né, então vai retrair um pouco o mercado, muito provavelmente dentro dos próximos anos, principalmente esse ano. Sim, esse ano acho que é um ano de eleição, é atípico, né, não tem muito o que fazer, hã, mas eu acho que o mercado já vem retraído. Ele vem nos últimos 3, 4 anos já bem retraído com isso. Eh tem um ponto que influencia muito, né, que é os juros alto, a política instável que a gente vive, independentemente do governo A ou B, a gente vive um processo político bem instável nos últimos anos, Dívida. dívida pública muito alta, isso inibe.
inibe investimento. Em todo o dinheiro está mais caro para o empreendedor, mercado tradicional ou para startup, né. Então, eu acho que este acesso ao dinheiro dificulta o crescimento um pouco da startup. Por outro lado, quem está na economia comum, no Uhum. empreendedorismo comum, por mais caro que o dinheiro está caro no banco, mas isso não significa que o dinheiro está caro para um processo de M&A, e o processo de M&A não é venda total, às vezes é venda parcial Parcial. para crescimento, né, receber investimento. Este dinheiro está mais acessível. Por quê? Porque o Brasil está barato. Mesmo o dólar recuando um pouquinho, $1 a 5, o Brasil é barato para Estrangeiro. o estrangeiro. Uhum. Hã, e eu vejo muito fundo, muita venture capital, muita empresa de fora olhando para o Brasil da seguinte forma: "O Brasil está barato, é o momento da gente investir, porque tem a gente está beirando ali, pode cair um pouco mais? Pode, mas a gente está bem embaixo e isso pode propiciar um crescimento econômico se mudar o governo ou se mudar algum fator da economia, quando os juros começar a curva de juros começar a cair, o mercado crescer". Eu vejo que a curva de juros só começa a cair quando tiver controle fiscal do governo. Uhum. O problema nosso não é mais inflação, nosso problema é o gasto desenfreado do governo. Então, havendo um controle fiscal e caindo, os juros vai cair. Os juros voltando a cair, a economia nossa volta a crescer mais acelerada. Então tá tendo um boom. 24 foi um ano espetacular de M&A, 2025 também, e 26 vai ser igual, tá? Aonde a gente consegue quem tá na economia real, empresas sólidas, bem estruturadas, com processos bem definidos, com uma organização de operação muito bem definida, ela tem uma possibilidade grande de captação de mercado. A gente fez eu conduzi algumas operações do ano passado para cá, bem interessantes e bem relevantes. Porque quando a gente olha, acho que algumas dicas que a gente pode pensar em dar para quem tem empresa, é que eu vou falar do meu lado, tá, vai Rodrigo, você é o especialista, mas do meu ponto de vista, por exemplo, que nem a gente tem agência de publicidade ou que nem eu tenho a startup, eu posso pensar em mercados que teriam interesse em comprar o meu ativo. Total. Que não necessariamente precisa ser do mesmo ativo, não precisa ser do mesmo segmento, pode ser uma holding que queira uma aquisição de uma empresa para completar os seus nichos dentro dessa holding. E o mercado externo é muito interessante, às vezes o mercado externo até de outro estado, não necessariamente sendo fora do Brasil, né. Sim, sim. Então quando a gente isso eu imagino que seja uma dica para empresários, pensar num M&A como um pezinho de meia, que ele pode em algum momento conseguir de fato uma venda ou parcial dela, mas ao mesmo tempo pode ser que ele faça o M&A para ter uma visão global e saber onde eu estou me posicionando, que nem você falou. E pensar em estratégias que sejam fora de São Paulo, fora da região onde tem a empresa, né. Total, total, faz total sentido, e o M&A ele é o M&A estratégico. Eu tenho que ser estratégico para fazer, tanto para comprar quanto para vender. Se eu for só para o mercado tradicional, né, eu vou oferecer o meu negócio só para meus concorrentes, Uhum. é um olhar muito míope. É. Eu tenho que olhar, por exemplo, muito comum, setor de logística. O setor de logística passa alguns anos por um processo de tentativa de consolidação. Fundos de investimento com dinheiro quase que infinito, colocando em empresas já consolidadas para essas empresas adquirir mercados no segmento logístico. Quem está fazendo a aquisição não é o concorrente, é um fundo de investimento, com uma ideia muito clara. Eu vou consolidar uma fatia do mercado e depois eu vou vender essa participação, porque o fundo, a ideia dele é entrada e saída, quer entrar, rentabilizar e sair, porque o fundo vê o negócio como um ativo ali. Então, olhar para mercados correlatos é muito importante, a gente tem que ser criativo quando a gente vai buscar em quem a gente pode investir para crescer ou quem a gente vai ofertar a empresa para venda, né. Eh, Tem muito processo onde empresas querem ampliar a sua gama de atuação, então elas olham para segmentos correlatos que sejam sinérgicos a ela, ou que tenham uma matéria-prima muito próxima e aí dentro do processo produtivo.
É um processo de transformação, né. E acho que tem um olhar muito de olhar por um pouco para o futuro e falar assim: "Tá, isso que eu faço, o quanto ele vai ser influenciado com tecnologia, por robótica, por inteligência artificial, o quanto isso eu vou ter", sabe aquele olhar muito da Kodak? De olhar e falar assim: "Espera aí, o quanto eu sou uma Kodak ou não? Eu, né, o quanto que eu s o quanto eu tenho que me preparar para esse futuro, eu tenho que ter isso muito claro". E o M&A é uma estratégia, muitas vezes, de sou uma empresa consolidada, mas o meu mercado é finito e ele, com tecnologia, ele vai acabar, e eu tenho outras possibilidades de investimento em mercados correlatos que já estão com essa tecnologia, em vez de eu desenvolver, que custa tempo, Por que que eu vou reinventar a roda, né? eu vou lá e adquiro. Eu vou lá, compro, consolido, mudo e começo a segmentar, mudar o mercado. Então isso é muito comum. Rodrigo, eu vejo muitas empresas que, por exemplo, elas não são uma holding, é uma empresa de fato ali, vai exercer, eu vou dar um exemplo de empresa de terceirização. Ela é uma empresa de terceirização, mas essa empresa de terceirização, ela precisa contratar o escritório de advocacia, precisa ter uma agência de publicidade, precisa ter, enfim, ele tem vários, prestadores de serviço ali na sua rede. E eu vejo algumas empresas de terceirização, inclusive, que acabam adquirindo outras empresas ou entrar como sócio em algumas dessas empresas, escritório de advocacia, agência, para conseguir ter uma holding ali, né. Então o dinheiro gira dentro deles mesmos. Então eu paro de levar dinheiro para o mercado externo e eu que trabalho dentro da minha própria rede. Eu já vi isso acontecendo, e é um outro caminho também para o empresário pensar no futuro, né. O que que você acha? Sabe, é uma estratégia de mercado, tá? É uma estratégia você ter, como você já tem um negócio que você consome muito trabalho, Uhum. você ter o consumo desse trabalho também ofertado para terceiros para generar rentabilização e você ganhar. É uma estratégia de mercado. Eu acho que é interessante, tá? Mas eu tenho que ter corpo e tamanho para isso. Eu tenho que estar preparado. Hum. Para crescer, eu tenho que estar preparado. Isso é um ponto. Eu vejo muita gente com a ilusão de que crescimento é solução e aí depois está quebrado porque não tinha estrutura suficiente para crescer ou porque teve um baita prejuízo no caixa porque não olhou para a margem, uma série de coisas, né? Essa questão de você todo mundo quer crescer, isso é um fato. Como que eu vou fazer para crescer de forma sustentável é o que muda, É, né. que muda. E o que que você aconselha quem tem que crescer de forma sustentável? Eu sou muito a favor do primeiro progresso, depois ordem. Quando eu falo de uma empresa que está em fase inicial, eu estou crescendo ela, tá tudo bem. Só que eu tenho que entender que crescimento pode ser uma pegadinha e que me pode levar a ter momentos muito ruins dentro da empresa do ponto de vista financeiro. Toda empresa que cresce, o principal fator que ela demanda é mais caixa. Uhum, porque vai aumentar seu CMV. Vai aumentar meu CMV, exato. E toda vez que eu cresço e eu dependo mais de caixa, eu tendo a fazer o quê? Ou ter aporte de capital para suprir aquele fluxo de caixa momentâneo, ou endividamento. E aí eu tenho que olhar principalmente para minha margem. A margem de lucro é uma das coisas que o empresário mais negligencia. Uhum. E, por incrível que pareça, tá, só que eu tenho que olhar para a margem, e eu tenho que fazer um paralelo quando eu olho para a margem. Vamos lá, se eu tenho uma empresa que a minha margem de lucro, ela é menor do que a taxa de juros anual no Brasil, meu negócio é deficitário. Não, Rodrigo, mas ele está deixando lucro. Mas se eu deixasse o dinheiro na renda fixa, ele me gerava o mesmo lucro, Uhum. ou mais. Eu tenho que ter margem maior. Pô, mas nem toda empresa tem margem maior do que 15% no Brasil. Sim. Concordo. Só que as empresas que não têm essa margem, elas estão olhando para um outro fator. Hum. Quanto o meu ativo está valorizando no ano? Porque eu posso ter uma margem de 5%, de 10%, de 7%. Varejo.
tem a margem é baixa, a margem é apertada. Tá Super tudo apertado. bem, só que aí eu tenho uma marca forte que vale muito, eu tenho um marketing bom que faz o meu negócio valorar mais, e eu tenho um ativo valorizando mais do que 15, 20% ao ano. Que é o que acontece nas empresas de terceirização, a margem deles é minúscula A também. margem deles é minúscula. Só que se você vamos pegar um exemplo de uma empresa de terceirização, eu tenho uma margem minúscula. Só que se eu tenho uma empresa que é com processos muito claros, Uhum. uma empresa muito bem, definida, e eu cresço ano a ano mercado, eu vou ano a ano eu vou comprando mercado, ou adquirindo As empresas. outras empresas, ou mesmo crescendo de forma orgânica, É, ata ampliando postos, né, que eles falam muito, eles medem tamanho de empresa por quantidade de funcionários, então uma empresa de 1.000 funcionários é pequena para o mercado. exato. Então, imagina que eu tenho essa empresa e eu estou crescendo 20% ao ano, 30% ao ano. A principal necessidade dessa empresa é caixa. Por quê? Porque ela bota muito dinheiro na frente na operação É. para bancar. E a margem dela é pequena. Então ela tem que ter essa reserva de caixa ou via mútuo dos sócios, ou investimento, ou aporte de capital, ou empréstimo financeiro, mas ela tem que ter. Com a margem pequena, eu tenho dúvida se o empréstimo financeiro cabe, tá? Mas vamos, eu acho que aquele não é o detalhe técnico, não é Aham. esse. O ponto é, se eu cresço 20%, 30% ao ano de forma consistente, qual é o valor de mercado meu? Hum. Imagina, aí eu projeto isso, trago a valor presente e aplico o múltiplo de EBITDA. Eu tenho um ativo altamente valioso. Por obviamente que eu tenho que estar atrelado a uma marca que tem uma prestação de serviço de qualidade, reconhecimento de mercado, um player que está muito capilarizado. Quem compra esse tipo de ativo? Quem opera com isso e quer consolidar mercado. Uhum. Porque dificilmente um fundo de investimento vai comprar isso daqui com uma margem pequena, porque primeiro ele não vai operar, então ele fica na mão do sócio que está operando e conhece, e isso é uma empresa que demanda muita operação, demanda muito conhecimento de detalhes. Uhum. Qualquer desvio na curva faz ela dar prejuízo, a margem é pequena. É, é muito arriscado, porque o ativo dessas empresas também são pessoas, né. Exato. Então, eu não estou falando que eu não investiria em nada que tivesse margem de menos de 20%, tá? Uhum. Menos. Eu acho que assim, hoje já jogo essa régua para 30 ali. Mas eu não tô falando que não é pra pessoa não, se ela tem um negócio que fatura 3, 4, 5% ela jogar fora. Não, só que ela tem que olhar se quanto tá crescendo de valuation esse meu ativo. Aí isso é muito legal, porque aí a gente tá olhando para o valuation da marca, a gente tá falando branding, a gente tá falando de posição de mercado, a gente tá falando de como você é visto e todo isso associado vai gerar esse valuation que é onde essas empresas ganham. Sim, total. E é onde tá o valor do ativo. Do ativo A minha deles. empresa é um ativo, o meu valor não tá no lucro, porque se eu fosse olhar lucro versus o que uma renda fixa paga, eu deixaria o dinheiro na renda fixa. Então eu preciso ter uma vantagem. A vantagem não é o meu ego falando eu sou empreendedor, Tem 1.000 tá? funcionários. Eu tenho 1.000 funcionários. O meu ego é, o meu ativo vale tanto no mercado. Vamos pegar um exemplo aqui que é muito legal a gente olhar para essa concepção? Elon Musk. O Elon Musk vai, monta a primeira empresa dele, vende, monta a segunda que é a PayPal, bota alguns milhões no bolso, tá, lindo, beleza. Só que aí ele pega 80 milhões, investe 40 milhões na Tesla e 40 milhões na SpaceX, ali. 2 ou 3 anos depois, essas empresas estão quase quebradas. Uhum. E aí ele precisa fazer uma rodada de capital, só que ia diluir ele absurdo. Hum. E ele vem e toma uma decisão. Isso lá em 2007, 2008, alguma coisa assim. Ele tinha o restante do dinheiro que ele tinha disponível por conta da venda da PayPal, ele Né. pega e fala assim: "Essas empresas são ativos, eu acredito nelas, eu sei que eu consigo tocá-las e eu sei que eu consigo fazer com que elas valorizar". Ele vai para os investidores e fala: "Eu vou aportar". Eu Do não meu le próprio dinheiro. Do meu próprio dinheiro, eu não lembro o valor, tá, mas aqui ele falou assim, eu lembro que ele pegou metade e dividiu. Eu vou aportar 40 milhões numa, 40 milhões na outra, só que eu vou tocar, eu vou abrir mão de salário, só que eu quero o meu bônus convertido em equity, se eu tirar ela do ponto A para o ponto B. Sensacional. Nós estamos perto de ver o primeiro trilionário do mundo
nos próximos anos, que troca, em vez de ele ter remuneração e retirada de lucro, por equity. A participação dele na Tesla, na SpaceX, na SpaceX, está cada vez maior. Por quê? Porque ele não olha para o lucro. Elas são lucrativas? São, só que ele não olha para o lucro, ele olha para o equity dele. Hum. Ele olha quanto essas empresas valem no mercado. Nossa, isso é impressionante, uma visão de negócios muito apurada, né. É, ele é um gênio, né. Uma pessoa à frente do seu tempo com toda certeza. Ele usou ali a bets bem usada, né, ele apostou de uma forma Sim. bem estratégica, né. É. Todo mundo questionou muito quando ele comprou o Ai, Twitter. o Twitter. Agora, pega o valor de mercado do X, hoje, perto do que ele pagou na época. Ele não estava preocupado com se dava lucro ou não, até porque a operação do Twitter, até onde eu sei, na época que ele comprou, era break even, não era lucrativa. Era muito pouco lucrativa. Ele estava preocupado com o valor de mercado, entre outras questões de controle de informação e etc. É, que aí já envolve política e E aquela coisa toda. É bem é bis e esse exemplo, ele não é um exemplo que se resume só ao Elon Musk, eu acho que a gente tem que pegar esses gênios que já bateram a cabeça, já colocaram a cara a tapa e aprender com isso e como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, né. perfeito. Porque, existem diversas possibilidades, uma de M&A também é a troca por equities, não existe essa possibilidade também, né. Sim, sim. Tem muita negociação de M&A que você é comprado por uma empresa muito maior que você ou por um conglomerado, por uma questão de sinergia ou crescimento inorgânico, né, aquele crescimento forçado, na qual, em vez de você receber algum valor, você recebe ações ou cotas da empresa como participação. Isso é muito comum no mercado e eu vejo sempre com muito bons olhos. Óbvio, tem que tomar cuidado, né, porque uma coisa é você ser dono de 100%, a outra é você ter 1% de participação num, Da empresa. né, a visão que eu tenho que ter é: "Tá, qual é a influência que eu tenho de na administração na Petrobras tendo ações dela? Zero. Se você não tiver cláusulas contratuais muito bem amarradas, essa provavelmente é a tu né, um calcanhar de Aquiles ali que você tem que tomar Presta cuidado, atenção. prestar atenção. Eu vejo também muito essa troca por equities, a empresa com qual você fará essa troca tem que ser muito sólida, Tem. porque senão esse equity pode se É, diluir, né, e e no valor da empresa. é, eu vou um pouco além. Eu acho que mais do que ser sólida, tome muito cuidado com quem você se associa, tá. Sociedade, nas devidas proporções, ela é um casamento. Você tem. Assim como um sócio pode te alavancar e vocês crescerem juntos, esse sócio pode o sócio errado pode te travar. Sim. Então eu acho que tem um pouco tem muito um pouco não, tem muito relacionado a isso, tá. De com quem que eu estou me associando? Porque uma relação de troca de ações, onde eu vendo minha empresa e pego, eu passo a ser sócio de um terceiro. Vender participações da minha sociedade, eu passo a ser sócio de terceiros. Chamar um amigo para montar um negócio, eu passo a ser sócio de um terceiro. Os valores são os mesmos, os princípios são os mesmos. O que eu quero para minha vida, o meu propósito é o mesmo ou está alinhado. Eu já cometi muito erro de me associar com pessoas, ou sei ter sociedade ou investimento com pessoas que eu não tinha alinhamento de propósito, de princípios De e de valores. valores. Hoje, 100% da minha tomada de decisão de ou investimento, ou entrar de sócio, ou montar uma empresa, ou ter um sócio, ela tem que estar alinhada com isso. Eu faço antes o que o mercado chama de board canvas, mas que é, tá, quais são os valores? Quais são os nossos princípios? Porque na hora que a corda aperta, é a hora que você vê quem está do outro lado. Uhum. Sob temperatura e pressão elevada, as máscaras caem. E se você não tem valor e princípios muito bem definidos, é a hora que você se depara, às vezes, com o seu pior inimigo ali dentro. É. Então, mais do que, a empresa ser muito sólida, que também tem que ser, e eu tenho que me garantir disso, tá, qual é o princípio que essa empresa tem no mercado? Né, porque às vezes ela tá te comprando para matar o teu negócio, porque você tá concorrendo e incomodando, e ela não quer o teu negócio ali. Uhum. Então,
é muito complexo. Eu sou a favor de ter sócios, eu acho que é ok, e é assim que 2 cabeças pensam melhor que uma, mas tem que ter alinhamento. Se É. não tiver alinhamento, é muito difícil, até porque no final do dia, sociedades são feitas de pessoas. No fim, No fim, é pessoas. sempre são pessoas, né. Tem. É, isso eu concordo número, gênero e grau, eu acho que isso é fundamental. Eu tive uma reunião com uma pessoa que tá dando conselho pra gente na startup, que é o Ale, e o Ale trabalhou na IBM, trabalhou no Google de Singapura, teve algumas startups, então ele tem, uma visão de negócio, assim, bem interessante. E uma coisa que ele me falou, acho que foi na primeira reunião, ele virou e falou assim pra mim: "Qual que é o propósito e onde vocês querem estar com a empresa?". E a gente estava os 3 sócios, né, nessa reunião. Só que a gente, por sorte ou por conhecimento, a gente já tinha feito esse propósito, a gente já sabia onde a gente queria estar, então a gente conseguiu responder ele ali na hora. Então isso não saiu da minha cabeça, porque são 2 perguntas muito simples, mas que determinam 100%, Sim. né. É, e para mim, o propósito de vida da empresa tem que estar alinhado com o propósito de vida pessoal. Hum, você tem que ter esse alinhamento entre os sócios, tem que ter esse alinhamento com a empresa, você tem que ter esse alinhamento dentro de casa. Porque se você não tem esse alinhamento de propósito, a probabilidade de você ter um problema é muito É. grande, né. Então eu decidi há 2 anos atrás empreender, em paralelo ao escritório de advocacia e montar um ecossistema para o mercado de M&A. Uhum. Então é um ecossistema 360 graus, ele olha de educação, mentoria, consultoria para preparação para venda, advisor financeiro, braço jurídico, ele é completo. Uhum. Quando eu tomo essa decisão, eu sento dentro de casa para conversar com a Bárbara, com a minha esposa. Eu apresentei, ela foi a primeira pessoa que viu o projeto. Ela foi a primeira e eu fiz todo o projeto. Eu escrevi valores, princípios, o meu manifesto de cultura, como eu quero que a cultura da empresa rode, planejamento estratégico de 5 anos, e eu não tinha empresa aberta. Tudo isso foi feito, apresentado para ela e falei: "Tudo isso, mais a demanda do escritório e todo o resto que eu já tenho que gerenciar, toma isso de tempo. A nossa vida passa a ser desta forma durante a semana, de finais de semana. Nós vamos ter que diminuir isso, aquilo de tempo, porque eu vou ter que me dedicar. Nós vamos ter que diminuir as nossas viagens. Nós vamos ter que reorganizar aqui a quantidade de ida que eu vou Uhum. para Araras ficar com você, porque ela faz faculdade de medicina em outra cidade. Você está de acordo?" Se ela falasse não, eu ia rever o plano inteiro. Só que ela falou sim, e tem esse apoio dentro de casa. O propósito dela de vida está alinhado com o meu propósito, que está alinhado com o propósito da empresa. Isso é Então, muito importante. tem que ter esse alinhamento. É, porque no final do dia, que nem você falou, né, a gente no final, a gente sempre é CPF, independente da empresa, né. E o que vocês, empresários, C-levels, o que vocês tomam de decisão vai impactar indireta e diretamente no seu lar. Totalmente. Impacta direto de casa. Impacta 100%. Por exemplo, frequência com os filhos, vai impactar quanto? Sim. Relacionamento com a esposa. Então eu acho que isso é fundamental para a tomada de decisão, e aí entra outros aspectos também. Eu vejo muitos empresários que iniciou lá atrás sem um planejamento correto, hoje, se vê numa posição que está vivendo uma vida que já não se encaixa mais, ou sente falta de alguma coisa que não complementa ali, e é hora de montar um plano estratégico, entender onde sua empresa está. Acho que não tem, o que eu tô querendo dizer, assim, eu acho que não existe um momento correto para fazer um M&A, fazer um valuation, fazer um planejamento. Mas se você olhou agora, assistiu esse podcast, está ouvindo a gente falar e sentiu que agora você precisa fazer, até para você ter uma visão de vida pessoal melhor, você conseguir enxergar algo melhor na sua vida, faça, né? Sem dúvida. Faça, porque você vai conseguir. Eu acho que
uma das grandes dádivas da vida é você ter previsibilidade, porque você não fica ansioso, você sabe onde você está indo, para onde você vai, você sabe que tomadas de decisões que vão possivelmente ser necessárias. Então, quando você trabalha previsibilidade, te dá uma paz de espírito, né? Tanto no pessoal como no profissional, que ela é, assim, não tem troca. Eu acho que é importantíssimo você ter essa previsibilidade, né. Então eu aconselho muito, muito que se você tem uma empresa que hoje não está estruturada, que você não pensou em governança, que é eu acho que governança ela é, assim, é o suprassumo de qualquer empresa, né, você ter esse nível de dados, de informação, de LGPD que está associado à governança também, né, você ter isso tudo, você vive em paz, você consegue saber o que está acontecendo sem perceber, porque já está tudo alinhado, está tudo desenhado. Se tem 5 pessoas trabalhando na operação, se tem 500, você já tem processo, você já tem, as questões de LGPD definidas, corre menos riscos jurídicos e operacionais. Então, assim, eu acho que se quem está ouvindo a gente puder tomar uma decisão de fazer hoje um planejamento correto, previsível, fazer uma mentoria, ter uma visão de negócios, de ativos, saber que aquilo ali não é só um negócio, ela realmente é um bem, é um ativo literalmente, né. Então a ideia é realmente abrir a mente das pessoas e enxergar isso como algo que é importante, que é fundamental, né. Rodrigo, se você pudesse dar um conselho agora, para a gente encerrar esse podcast, o que que você falaria para esses empresários? Gabi, eh, eu vejo muito empresário cansado, muito empresário com burnout, muito empresário num ciclo vicioso sem conseguir sair, véi, e sem muitas vezes enxergar uma saída para isso, tá. Vejo muita gente falando muita besteira por aí, muito guru de a gente conversou um pouquinho antes de entrar aqui do saia do operacional, de fazer, e achando que isso é a solução, e às vezes isso é o primeiro passo para quebrar, tá. O conselho que eu posso dar é: para, viva o presente, olha para o que você está fazendo hoje, se isso que você está fazendo hoje está de acordo com aquilo que você quer para a sua vida futura, Propósito de vida. propósito de vida, se isso estiver de acordo, faz uma lista do que é importante, do que não é, do que é prioridade, do que tem que ser feito ali, e organiza isso num formato no qual você consegue fazer o que realmente importa, pensando em estratégia de próximos passos, delegar para sua equipe, criar minimamente uma regra de governança, e é mínima. Olha, o fluxo de pagamento agora é assim, fulano, você lança até tal valor, você pode aprovar, acima desse valor você pergunta para mim se eu aprovo ou não. Isso é um fluxo de governança simples, e que você sai do operacional porque você não está mais aprovando. Isso é você não precisa comprar um sistema, o banco te dá essa ferramenta, Sim. na própria sistema do banco. Então, organiza neste formato e passa a respirar um pouco sentando na plateia e olhando o palco da empresa acontecer, porque se você tá o tempo inteiro no palco, você não consegue olhar o todo, você não consegue ver de forma macro o que está acontecendo ao seu redor e você não consegue direcionar suas atitudes. Então, o conselho que eu posso dar é: para, respira, coloca no papel efetivamente o que você quer e o que você vai fazer a partir de hoje para organizar um pouco melhor. Vender ou não na empresa é consequência, mas sucessão vai acontecer, dificuldades vai acontecer, ter um ativo de maior valor não é consequência, é escolha. Uhum. E aí para mim, eu tenho uma coisa que eu levo para minha vida, a partir do momento que eu passo a ter conhecimento e consciência que aquilo existe ou que aquilo é possível fazer, toda a escolha que eu faço a partir dali é uma escolha. Eu escolho ter um ativo mais valioso ou não ter para mim. Eu escolho ter uma empresa melhor organizada ou não. Eu escolho estruturar o meu negócio para ele me dar um pouco mais de liberdade operacional. Isso é sensacional, porque aí você passa da função de ir lidando como as coisas vão acontecendo e passa a fazer as coisas com intenção.
Exatamente. Porque quando você tem intenção, aí o aproveitamento é muito maior, né. Sem dúvida nenhuma. Ela é intencional, É. que você alcança o seu objetivo maior. E muitas vezes o objetivo do empresário não é se tornar bilionário. Uhum. Eu falo que isso é uma ilusão também. Muitas vezes o objetivo do empresário é única e exclusivamente ter mais liberdade de estar com a família, de ver os filhos crescerem, mas não é saindo e abandonando o operacional que vai resolver isso. É organizando e priorizando aquilo que efetivamente faz sentido para ele atingir o objetivo dele enquanto empresário. Isso é sensacional. Eu acho que foi um conselho incrível, porque realmente quando você passa a ter essa visão de prioridades, eu acho que na psicologia cognitiva eles falam muito sobre isso, né, de você pegar, fazer uma listagem daquilo que você deseja e o que que pode vir a acontecer com isso. Então, quais são os benefícios e os malefícios em tomar todas essas atitudes? E aí você prioriza dentro daquilo que de fato você quer, né, e toma uma decisão. Isso é cognitivo, você consegue fazer isso. E colocar no papel parece uma bobagem, mas faz uma diferença, né, porque você consegue tangibilizar aquilo, você tá vendo. Parece que abre a mente, né. Eu não me lembro quem que é, mas tem um conselho que é: se você tem um problema e consegue colocar esse problema no papel, o problema já está resolvido. Muito bom. Muito bom, Rodrigo. É, a gente vai encerrar aqui esse bloco, esse episódio, na verdade. E eu quero, do fundo do meu coração, que você, empresário, use e abuse desse episódio. Não só esse, vai maratonar, vai ver os outros episódios também. Tem muita informação rica, tem de inteligência artificial, a gente tem executivas, tem muita informação que certamente vai ajudar você a tomar decisões melhores. O que que eu aconselho? Hoje, esse episódio ele foi muito provocativo, porque a gente tem que sair da zona de conforto. A gente tem que criar metodologias. A gente precisa pensar no negócio como um ativo, bem como o Rodrigo falou. E a partir do momento que você pensa como um ativo, tudo melhora, porque você vai tomar decisões melhores, mais pautadas em dados, em mais estratégia. A sua operação vai se sentir melhor também quando você passa a ter cultura, quando você passa a ter previsibilidade. Então eu quero provocar você a pensar sobre isso. O que mais a sua empresa, a sua organização pode melhorar? E se eu já estou no momento, se eu quero fazer agora um M&A, se eu quero fazer um valuation, se eu quero calcular meu EBITDA, vamos pensar nisso, tá bom? Então fica aí a provocação, muito obrigada por ter assistido até aqui, deixe comentários, compartilhe com quem precisa ver esse vídeo e até o próximo episódio. Muito obrigada, viu, Rodrigo, por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado, foi um prazer e uma honra estar aqui contigo. Para mim também. Muito obrigada.